Shalom, amados. Quero trazer uma luz a respeito de posicionamento de oração. Em Isaías capítulo 38, 2 Reis 20, relata a mesma história a respeito do rei Ezequias. O profeta Isaías tem uma palavra. O rei Ezequias estava doente de uma doença de morte. E o profeta Isaías vai até ele e diz: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Observa as duas palavras das referências que tem, é repetido da mesma maneira. Certamente morrerás e não viverás. Talvez teria um tempo de ele organizar a casa dele, mas ele ouviu aquela palavra como uma exortação muito forte. E ele virou o rosto para a parede e orou. Ele diz: Senhor, se servido te lembrar que andei diante de ti em verdade de coração, e eu fiz o que era perfeito, o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz: chorou Ezequias muitíssimo. Então Deus ouviu a oração de Ezequias. Isaías já estava saindo fora da cidade. A Bíblia diz que, havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: Isaías tinha entregado a profecia e ia voltando para sua casa. Quando ele ia saindo dos portões, a palavra veio: volta, vai falar com o chefe do meu povo, vai falar com Ezequias. O Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aqui ele diz: o Senhor, Deus de teu pai. Mas quando você vai ver ele falar aqui em Isaías, quando ele ora, ele diz assim, ele vira o rosto e começa a gritar com o Senhor, chamar o Senhor e diz: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, de coração perfeito, fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, depois dessa palavra, Isaías recebe a palavra. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a oração, vi as lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias, 15 anos. E ele começa a dizer mais: eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. A ti e essa cidade, defenderei essa cidade. E isso será por sinal da parte do Senhor, que essa palavra que o Senhor falou, eis que farei que a sombra dos graus, que passou o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. E assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer fazer uma coisa e o coração dele é inclinado para aquilo, ele dá um sinal tão forte a Ezequias que ele faz o sol voltar para ele poder crer naquilo que o Senhor ia fazer por ele, pela casa dele e pela nação naqueles dias. E o profeta cita a aliança que Deus tinha com Davi. Ele traz à existência a aliança que Deus tinha com Davi, porque uma aliança fica diante de Deus, o peso dela vai passando muitas gerações. Ezequias tinha nascido muitas gerações depois de Davi. Mas Deus nunca tinha esquecido do que Davi depositou no altar, como Davi andou. Ele fala da retidão dele, mas Deus lembra de Davi. Como Davi andou na presença dele, como Davi buscou. Aquilo que você constrói não ficará só para você. Aquilo que você ora será respondido depois que você morrer. Existem orações sendo respondidas no dia de hoje por homens e mulheres que já nos deixaram, pelos nossos pais, avós, bisavós. O que eles oraram está diante de Deus. Às vezes Deus está promovendo, agindo, fazendo algo por aquilo que foi feito pelos nossos antepassados. Também aquilo que foi feito de errado, a gente se arrepende, pede perdão e limpa os céus a respeito daquela situação. O tempo é criado por causa de nós humanos. Deus, ele é um ser eterno.
Enquanto nós temos nesse corpo, somos pressionados pelo tempo, vivemos essa dimensão. Quando nós tivermos um corpo glorificado, tempo nenhum mais fará pressão em cima de nós. Apenas se você for para as trevas, não fizer um concerto com Deus. Esses dias são dias de um profundo mover de Deus para concerto com Deus. Deus está movendo um concerto em toda a terra. Nós cremos num mover de uma grande colheita, de um tempo de muitas pessoas se reconciliando com Deus, voltando-se para Deus, recebendo Jesus como Salvador. Esse é um tempo diferente, é um tempo de angústia, mas é um tempo de colheita, porque em meio às situações de adversidade, Deus faz algo acima do que pedimos e pensamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.